para quem nos ouve, assim, o sistema construtivo, quando tu tem a construção num tanque de concreto, muitas vezes não é escavando e fazendo as formas, né? Tu aproveita que o terreno tem um declive e faz as formas, faz a parte toda de alvenaria cinza, que a gente chama, e aí aproveita que está destapado toda essa terra da volta e faz a tubulação, né? Com isso, tu tem condições de fixar a rede toda nas paredes e depois tu fazer o aterro. Mas aqui a gente trocou várias ideias, assim, experiências, né, que aí vão da nossa empresa e da empresa de vocês, com relação a de não fazer um tanque totalmente em concreto. E por que a gente optou por fazer, vocês optaram também por fazer parte em bloco e parte em concreto? Porque a parte em bloco me parece que ganha agilidade no sistema construtivo, né, Rafael? Quando a gente trabalha com os tanques, né, Adriano, claro que dentro da parte estrutural, e aqui foi onde também nós participamos no desenvolvimento da estrutura e o próprio cálculo dela, a gente tem que sempre procurar o melhor custo-benefício, essa é a verdade, né? Então, existem distintas soluções que a gente poderia utilizar, contudo, agilidade, custo de material, isso são variáveis que a gente também vai sempre ponderando, né? Aqui a gente realmente optou por fazer ela boa parte em bloco, né? Ela é uma estrutura de pilares e vigas, né, que complementam, mas a gente utilizou blocos de concreto. Isso nos trouxe agilidade, nos trouxe facilidade aqui, porque tu montar as formas de madeira, fazer a concretagem também não é fácil, né? O concreto projetado tem suas outras particularidades, então aqui a gente acabou entendendo que essa era a melhor saída naquele momento, mas contudo nós temos aqui uma situação bem peculiar, que é a da borda, né, Adriano? Que nós temos aqui um nível de água acompanhando o piso, né? Nós estamos vendo aqui ao fundo, e aqui onde nós estamos vendo os dois frisos, na verdade é a nossa calha com um reservatório oculto para fazer o sistema do bombeamento da borda infinita, né? Então aqui nós não temos um segundo tanque, como muitas vezes se usa. A própria calha é o reservatório. A própria calha é o nosso reservatório, nós temos um volume de água calculado nela, e aí, pelo fato de nós termos essa calha e o fato também da inclinação que nós temos na borda, essa parte nós optamos por fazer toda ela em concreto armado pela geometria do projeto, né? Mas foi feito em duas etapas, né? Foi feito porque aí saiu os cabelos do concreto ali, da ferragem negativa. Isso aí. Para poder engatar. Até pela própria questão do aterro, né? Porque nós subimos ela de bloco até o nível que seria dessa calha, né? Trabalhamos ali aquela parte também já de pré-instalação da hidráulica, ainda não era a hidráulica final. Mas era a pré-instalação, né? Aterramos até aquele nível, porque também me dá apoio para a questão da calha aqui no reservatório. Então ela tem um cálculo de cargas negativas, ela é calculada como se fosse um balanço, mas eu também tenho o apoio dessa terra, eu aproveitei isso para conseguir executivamente também facilitar um pouco, né? Mas a gente trabalhou em mais de uma divisão de etapas maior do que só essas duas, Adriano, porque a gente teve lá na questão da prainha e da hidromassagem, são outras situações com níveis também diferentes, então nós tivemos que ir fazendo isso aos poucos, né? E outra particularidade que a gente pode também ponderar, né? Hoje a gente não enxerga aqui a casa de máquinas, na verdade a casa de máquinas também está escondida, ela é praticamente um subsolo hoje, né? Mas ela também, nós não tínhamos a questão de perfil natural ali, nós criamos a casa de máquinas na sequência da piscina, após ali a prainha e a hidromassagem, então toda essa parte de bombas a gente tem bem segmentada ali. Daí eu vejo assim que a pessoa que está nos escutando, né, a importância de ter uma equipe boa de engenharia, como é a Casa Nova, para ter que entender um pouco de engenharia de solos, como comportamento de terreno, como é que vai ser, comportamento de materiais, porque nós estamos falando aqui de concreto armado, ferragem, e
e bloco de concreto, né? E cada um tem uma atração, né? E quando a gente fala os clientes às vezes ligam para nós e perguntam, que a gente tem bastante tempo no mercado, eu posso deixar minha piscina vazia no inverno? Eu disse, cara, eu vou usar uma expressão que a gente usa sempre para toda a vida, né? Avião foi feito para estar no ar e piscina foi feita para estar cheia d'água. Não interessa qual é o modelo da piscina, mas ela tem que ter água dentro. Porque tu tem uma flecha de trabalho, né? Porque tu calculou o volume, o peso da água ali dentro e ele está fazendo um trabalho. E aí tu tira essa água, aquela força, ela continua fazendo para fora, né? Assim também quando tu tem uma pressão de lençol freático, né? Exato. A gente tem locais aqui bom, próprio aqui Arambaré e tal, que o lençol freático, ele tá na flor da terra, né? E tem uma pressão de alguns quilos por centímetro quadrado, né? Sim. Nós já executamos juntos, né, Adriano, algumas piscinas aqui na região e, de fato, muitas vezes nós tivemos que drenar, fazer um anel drenante para conseguir executar, porque muitas vezes na própria escavação a gente não conseguia fazer, né? Então, realmente, isso por vezes acontece, né? Essa piscina particularmente a gente teve essa vantagem, que o lençol freático não era um ponto que nos impactava, né? E concordo contigo, essa questão do tanque, do reservatório, ele sempre tenta trabalhar em equilíbrio com as pressões, né? Mas a pressão hidrostática, a pressão da água, seja ela do tanque, seja ela do lençol freático, sempre é algo que pesa bastante como variável, né? E a gente, assim, enquanto empresa, eu vejo quão importante a gente fazer um trabalho com empresas ligadas, empresas sérias, né? Porque a gente faz uma corrida do bastão, né? Porque, vamos lá, tu faz o tanque, eu perfuro o tanque, faço as esperas de tubulação. Aí vocês tiram a parte de caixote de madeira para nós fazer. São algumas etapas, né? Sim. Para nós fazer a rede. Sim. Aí eu libero para tu construir o resto. Sim. Aí tu constrói o resto, me chama para passar os canos para dentro da casa de máquina. Aí tu constrói a casa de máquinas, aí depois eu venho e boto o equipamento dentro da casa de máquina para te liberar a casa de máquina. Né? Aí tu faz a impermeabilização e enche d'água para nós testar a impermeabilização e testar a rede que foi feita por nós. Então percebam que quão é importante o espectador aí que está nos escutando ter empresas idôneas, porque tu tem que ter mão de obras para cada etapa dessa aí e respeitar cada etapa. Que o grande problema hoje, que às vezes as pessoas têm um problema com piscinas vazando, piscina que racha, é que tanto a equipe que toca alguma das partes falha, a piscina é uma coisa rica em detalhes. E se tu falhar uma etapa dessas aí, tu vai pagar, né? Então, eu acho que é importante assim a gente salientar, e tu também salientar, o quão importante também a tua empresa, e tu respeita as etapas, tu tem os parceiros certos para a impermeabilização, para o revestimento cerâmico, que aqui também foi um desafio. Sim. Pode falar alguma coisinha para nós? Com certeza, né, Adriano? A gente está aqui falando sobre a piscina, que foi um projeto fantástico, né? Mas, né, a nossa construtora, ela executa obras civis como um todo, e esse desafio de tu fazer a comunicação entre todos esses prestadores realmente é grande, né? Por mais que nós tenhamos o conhecimento técnico, eu diria que a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, a gente está gerenciando as pessoas e gerenciando a obra, né? E cada obra, ela é única, ela tem as suas particularidades, então a gente não consegue replicar tanto de uma situação para outra, né? Então esse é um grande desafio. E para os prestadores, a gente sabe que eles sempre vão preferir poder chegar sem ninguém atrapalhando e tendo a liberdade para trabalhar e concluir o seu trabalho. Nem sempre é possível, né? E o caso da piscina, com certeza, tem que se trabalhar em conjunto o tempo todo. Não tem como ser diferente. São várias etapas, né? São várias etapas. E tu não pode pular uma etapa. Não. E a gente tem que tomar muito cuidado também, inclusive nas etapas de testes, né, Adriano? Porque
depois de pronta, ela nos trazer algum problema, sempre A dor de cabeça é mais maior, caro. né? Quanto mais tu avançando, mais dinheiro tu vai botando, né? E eu vejo assim, às vezes a gente conclui e tem lugares que, não vai dar para nós fazer o teste de estanqueidade, nós vamos ter que pular essa etapa. É um problema. É um problema. É um problema, a gente não se sente confortável, principalmente no que tange a impermeabilização. A água é diferentemente de fio, que tu emenda ali, acendeu a luz lá, dificilmente vai dar problema, mas a água, ela faz um caminho, ela procura o lugar para sair, né? E além de tudo, quando tu fala de impermeabilização, a gente tem uma pressão hidrostática, né? Vamos lá, a gente tem um metro de coluna de água que tem uma certa força, Sim, né, de com peso, né? certeza. E aí ela vai procurar um lugarzinho para sair, né? Sim. E o nosso cliente que contratou a tua empresa, contratou a minha, ele não quer saber de problema, ele quer saber do sonho dele realizado, né? Exato. Então, por isso que é importante tu saber que para conceber esse sonho tem que ter empresas sérias para conduzir o todo, né? Eu acho que a experiência é muito importante, né, Adriano? Vocês estão há anos aí no mercado e já vivenciaram diversas situações e a gente sabe que problemas acontecem, mas a gente tem que resolver. E isso eu acho que é muito importante e positivo, né? A gente sempre entender que o parceiro está ali junto, independente do problema que a gente pode vir a ter, né? Mas com certeza o tempo e a experiência ela vai nos mostrando onde a gente pode se antecipar. E eu acho que aqui a gente buscou bastante isso, né? A gente tinha alguns desafios que a gente precisava se antecipar, né? Entre eles, né, lembrando, citando um exemplo, a questão do nível, né? Porque dentro da construção, a gente tem a questão da execução, onde poderia acontecer algum problema no nível, e ao longo do tempo o próprio recalque, que é algo que muitas vezes acontece, a gente vê isso aí no mercado e às vezes ele é desprezado naquele início, porque a nossa base tem que ser muito boa. E isso vale tanto para a piscina de concreto quanto para a piscina de fibra. Não, com certeza.